Bom, pessoal, agora vamos à leitura da apresentação. Antes aqui tem uma mensagem ao Dr. José Carlos Graça Wagner, in memoriam, em memória dele, que foi a primeira pessoa a denunciar o Foro de São Paulo e foi a primeira também a sofrer censura, sofrer assédio jurídico de todas as partes da mídia. Enfim, num podcast, em um dos capítulos do True Reality Speak, eu não me lembro qual agora, vocês podem achar no Spotify, tá? São mais de 300. O Olavo fala que ele foi um dos primeiros a ter o acesso aos documentos, né, do Foro de São Paulo, as denúncias, e que o José Carlos Graça Wagner, ele era um advogado que, tipo, no escritório de advocacia dele, ele foi o único cliente e, tipo, ele sofreu bastante por conta disso, ficou pobre, morreu deprimido porque ninguém podia dar apoio para ele denunciar isso. Até na época, até o próprio professor Olavo, ele estava indo à Romênia e não pôde trabalhar junto com ele nesta denúncia. Mas vamos à apresentação. Apresentação. Em entrevista exibida pela Globo News em 2009, Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro das Relações Exteriores, diagnosticava, abre aspas, o que explica a confusão da América Latina é o Foro de São Paulo, fecha aspas. Ele tinha razão. O Foro de São Paulo é uma organização que reúne de maneira promíscua partidos políticos, organizações terroristas e grupo narcotraficantes. Fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro, seus integrantes prometiam reconquistar na América Latina o que se havia perdido no leste europeu. Desculpa. Seu objetivo era traçar estratégias comuns e lançar, abre aspas, novos esforços de intercâmbio e de unidade de ação como alicerces de uma América Latina livre, justa e soberana. Fecha aspas. A unidade estratégica dessas organizações visava tomar o poder em todo o continente, criando uma frente de governos socialistas em oposição aos Estados Unidos. 2 décadas depois, o Foro de São Paulo governava 16 países, nos quais aplicava a mesma agenda de aparelhamento do Estado, infiltração no judiciário, limitação das liberdades civis, relaxamento no combate ao narcotráfico, perseguição da oposição e da imprensa livre. Hoje, organizações e lideranças ligadas ao Foro de São Paulo ou ao Grupo de Puebla, seu sucessor desde 2019, governam Argentina, Bolívia, Chile, Dominica, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia e Venezuela. Em cada um dos seus encontros, o Foro de São Paulo aprova um plano de ação comum para todas as organizações membros. Um plano de ação, né? Que coordena a estratégia ampla da atuação no continente, cujas táticas se adaptam periodicamente a cada conjuntura específica. O plano de ação confirma e reforça o pacto estratégico e o compromisso solidário estabelecidos em 1990. Os efeitos práticos dessa solidariedade política ficam claros quando observamos a submissão dos governos e partidos às diretrizes do Foro,
em detrimento dos interesses nacionais, como ilustram alguns exemplos da política brasileira quando o PT estava no governo. Em 2005, o representante das Farc no Brasil, Olivério Medina, foi preso numa operação conjunta entre a Polícia Federal e a Interpol. Medina era procurado na Colômbia por diversos crimes: homicídio, sequestro e contrabando de armas, e o governo colombiano pediu sua extradição. O presidente Lula não apenas negou o pedido, como concedeu ao terrorista o status de refugiado político. Logo depois, a esposa de Medina, Ângela Maria Slongo, foi ocupar um cargo de confiança no Ministério da Pesca, a pedido de Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil na época. Em maio de 2006, Evo Morales estatizou 2 refinarias da Petrobras na Bolívia, depois de ocupadas e tomadas pelo exército boliviano. O governo brasileiro respondeu o cocaleiro com um afago e, 2 anos depois, Lula anunciava um empréstimo de 332 milhões de dólares a Morales para a construção de uma rodovia. Em 2011, Dilma Rousseff anunciou mudanças no Tratado de Itaipu, atendendo a um pedido de Fernando Lugo, então presidente do Paraguai e membro do Foro de São Paulo. A senadora petista Gleisi Hoffmann, olha só quem está aqui, era a relatora da matéria no Senado e defendeu a aprovação das alterações, que fizeram triplicar a taxa anual paga pelo Brasil ao Paraguai pela energia não usada da usina de Itaipu, saltando de 120 milhões de dólares para 360 milhões de dólares. Irrigando assim com o dinheiro brasileiro o caixa de um membro da Organização Continental. Interessante, né? A decisão do governo petista de trazer médicos cubanos ao Brasil, o programa Mais Médicos, foi uma das mais notáveis manobras do Foro de São Paulo para financiar a indústria de, abre aspas, missões humanitárias, fecha aspas, de Havana. Segundo dados levantados pela jornalista Graça Salgueiro, mais de 20 países recebiam serviços médicos de Cuba. Os países clientes pagavam pelo serviço ao governo cubano, que repassava apenas uma pequena parte do dinheiro aos médicos. Raul Castro arrecadava nada menos que 6 bilhões de dólares anuais com envio de médicos ao exterior. Calcula-se que o Brasil tenha enviado centenas de milhões de dólares aos cofres cubanos com a importação dos médicos, que trabalhavam sob o regime análogo à escravidão. E o dinheiro que poderia ter sido investido no sistema público de saúde brasileiro foi financiar uma ditadura comunista. Mas esses são apenas alguns exemplos dos quais esse livro está cheio, pois Olavo de Carvalho dedicou uma parte copiosa de seu jornalismo e de sua ciência política ao longo de 25 anos para entender, explicar e denunciar o Foro de São Paulo. Boa parte desse trabalho está reunido neste volume, que o leitor tem em mãos. Temos em mãos. Este livro tem uma história peculiar e eu gostaria de aproveitar esta breve introdução para registrá-la, pois em certo sentido essa história é também a história de um longo esforço do Foro de São Paulo para ocultar-se e calar seus inimigos. Apesar de ser um dos últimos livros que o autor, antes de falecer, enviou ao editor para publicação, ele nasceu, pelo menos, como projeto em 1999. 99. A primeira pessoa a entender a importância histórica e política do Foro de São Paulo na América Latina foi o advogado José Carlos Graça Wagner,
que Olavo de Carvalho conheceu em 1995, como eu tinha falado lá atrás, né? O Dr. Graça Wagner passou anos coletando materiais sobre o foro, atas dos encontros, reportagens em revistas e jornais estrangeiros, artigos e entrevistas dos participantes, fotos dos eventos, etc. Em 1999, já com vasta documentação recolhida, o Dr. Graça Wagner convidou o Olavo para ajudá-lo na organização de um livro. Na ocasião, o filósofo estava de mudança para a Romênia, a convite do embaixador e ex-ministro da Cultura Jerônimo Moscardo. Lá ele passaria 2 anos. O Dr. Graça Wagner, impedido por uma atarefada vida profissional e pela idade avançada, não conseguiu levar adiante o empreendimento. O arquivo do advogado, depois de alguns anos, foi confiado aos colaboradores do site Mídia Sem Máscara, fundado por Olavo, que finalmente publicaram as atas completas até então do Foro de São Paulo e conseguiram dar inteligibilidade e publicidade ao que estava acontecendo no continente. Olavo de Carvalho se tornou a principal voz na grande imprensa a denunciar a articulação comunista no continente. Enquanto o Olavo, a partir dos princípios de sua ciência política, desenhava na grande mídia o quadro geral da estratégia revolucionária do Foro, os articulistas do Mídia Sem Máscara acompanhavam em tempo real as atividades da organização. E foi assim que, por quase 2 décadas, praticamente tudo o que ficamos sabendo sobre a maior organização comunista da América Latina foi nos revelado por Olavo de Carvalho e seus colaboradores. Com o passar do tempo, o conhecimento a respeito do foro foi se ampliando e se espalhando em dezenas de artigos de Olavo na imprensa e no Mídia Sem Máscara, em vários episódios do True Outspeak, seu talk show semanal, em conferências nos Estados Unidos, em aulas do seu curso online de filosofia, em lives no YouTube e em publicações em redes sociais. O acúmulo de informação e a visão de Olavo sobre o foro passaram a dar inteligibilidade e forma ao conjunto de ações aparentemente desconexas e independentes de vários partidos de esquerda, governos de países, organizações criminosas e grupos terroristas da América Latina. A discussão começou a tomar uma forma mais organizada entre uns poucos estudiosos conservadores, até que, em 2008, 2 colaboradores de Olavo de Carvalho, do Mídia Sem Máscara, publicaram os primeiros livros no Brasil a respeito do assunto. Conspiração de Portas Abertas, como o movimento revolucionário comunista ressurgiu na América Latina através do Foro de São Paulo, uma coletânea de ensaios publicados no portal, organizada por Paulo Diniz Zamboni, e O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, do Dr. Heitor de Paola. Temos 2 indicações aqui, hein? Mas só em 2016 veríamos o primeiro estudo dedicado inteiramente a demonstrar a história, a estrutura organizacional e os braços operacionais do foro, apoiado em uma copiosa documentação primária com o livro O Foro de São Paulo, a mais perigosa organização revolucionária das Américas, da jornalista Graça Salgueiro. Então são 3 indicações aqui, né? Desde que Olavo de Carvalho começou a tratar do assunto publicamente, houve grande esforço de intelectuais, políticos e militantes e jornalistas de esquerda para ocultar as atividades do foro. De certo modo, todos seguiam a ordem dada por Milton Temer, jornalista, ex-deputado petista e fundador do PSOL, durante uma entrevista ao jornal Fazendo Média. Abre aspas. O Olavo de Carvalho não é para ser comentado. Fecha aspas.
E aqui dá uma notinha aqui para essa entrevista. Mas só não comentar não bastava. Era preciso calá-lo e, se possível, liquidar seus meios de subsistência. Foi nessa época e por essa razão que Olavo foi demitido de praticamente todos os veículos de imprensa com os quais colaborava. O Globo, Zero Hora, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil e Revista Época, pela sua insistência em continuar analisando e falando sobre o Foro de São Paulo. Olavo de Carvalho foi perseguido, perdeu empregos, perdeu alunos e perdeu leitores. Não perdeu, contudo, o senso de dever e sua dedicação teimosa para mostrar aos brasileiros, por baixo das superficialidades da política cotidiana, um monstro de dimensões continentais que ameaçava devorar o país, como já vinham fazendo com nossos vizinhos. Alguns dos artigos desta coletânea tratam justamente dessa política de ocultação. Depois de 2013, quando começaram as manifestações populares que tomaram as ruas nos anos posteriores, levando ao impeachment de Dilma Rousseff e à eleição de Jair Bolsonaro, já não era mais possível esconder uma população cada vez mais consciente dos crimes da esquerda. A existência do foro e a alternativa dos comunistas foi minimizar sua importância e influência. Mas já era tarde demais. E a demanda por alguma reação ao Foro de São Paulo, seja ela qual fosse, foi parar na campanha eleitoral e no programa de governo de Bolsonaro. Foi durante o agitado ano de 2016, em que o impeachment de Dilma Rousseff era a pauta comum das maiores manifestações que o brasileiro já tinha visto até então, que 2 alunos do curso de filosofia de Olavo de Carvalho, o designer Carlos Felice e o historiador Evandro Santos de Albuquerque, decidiram organizar um material publicado pelo filósofo sobre o Foro de São Paulo, e alguns temas correlatos, como o movimento revolucionário, o comunismo, o marxismo e a nova ordem mundial. Albuquerque compilou os artigos e chegou a redigir uma introdução que ia muito além da simples apresentação do foro e do livro, abordando pontos da filosofia política de Olavo, algumas de suas observações sobre a revolução cultural no país, a teologia da libertação, a conjuntura política da época, etc. A ideia dos organizadores era divulgar ainda mais a existência e estratégia do Foro de São Paulo entre a população e a opinião pública e transformá-lo num tópico indispensável da pauta da nova direita, que por aquela época estava nascendo nas ruas. Por razões pessoais e dificuldades logísticas, os alunos engavetaram o projeto. Em novembro de 2021, movidos pelo abandono por parte dos conservadores da luta contra o Foro de São Paulo, o que tornou possível sua reestruturação após uma sucessão de derrotas em todo o continente, os organizadores enviaram à vide editorial o rascunho do livro, que foi imediatamente entregue ao autor. Naqueles meses finais de 2021, Olavo ainda se recuperava de um longo e penoso tratamento de saúde realizado no Brasil. Mas, mesmo com a saúde debilitada e visivelmente fraco e abatido, o professor continuava trabalhando, dando retoques em seus escritos e instruções aos seus assistentes sobre a publicação de seus livros e trabalhos inéditos. Nessas condições foi que recebeu os arquivos deste livro, sobre os quais se debruçou por alguns dias, dando sua aprovação e algumas indicações de como deveria ser publicado. O escopo do material original enviado pelos organizadores abrangia mais do que o Foro de São Paulo, tanto na seleção dos artigos quanto no texto que prefaciava o volume. Olavo queria que o livro se concentrasse exclusivamente no foro, na medida do possível, já que pela própria natureza dos
seus escritos, era impossível permanecer focado em um único assunto. Recomendava a supressão de alguns artigos e da introdução e a inclusão de outros textos que eventualmente tivessem ficado de fora. Recomendação devidamente seguida pelo editor. Quando conversei com Olavo sobre este livro, poucas semanas antes de sua morte, ele estava visivelmente satisfeito e empolgado com o projeto, pois seus alunos, Carlos e Evandro, haviam lhe dado a possibilidade de finalmente concluir um trabalho iniciado há 2 décadas e que uma vida inacreditavelmente agitada o impedia de dar forma definitiva. Eu conheci aquela empolgação. Apesar da saúde fragilizada e da voz fraca, era a mesma empolgação que desde 2006 eu testemunhei diversas vezes. A cada nova ideia, a cada novo projeto, a cada nova mudança, a cada nova publicação, a cada novo desafio. Este livro estava claro. Era para ele um acerto de contas, pois foi em virtude desse projeto que o professor fora perseguido, ridicularizado, demitido, ameaçado de morte e finalmente decidira deixar o Brasil. Aquele sofrimento todo, então, não seria em vão. Nas páginas que se seguem, o leitor encontrará, sob a aparência de jornalismo, verdadeiras lições de ciência política, história, sociologia e análise de conjuntura, dispersos ao longo de 20 anos de investigação e reunidos agora num só volume. Esses textos dão ao leitor a dimensão precisa de uma criatura da qual tínhamos apenas uma imagem difusa. Olavo não apenas denunciou o Foro de São Paulo, ele o tornou visível. O monstro agora tem uma face aterrorizante, certamente mais reconhecível. E reconhecê-la é o primeiro passo para poder enfrentá-la. Silvio Grimaldo, Londrina, 6 de junho de 2022. Então, essa foi a leitura da nossa apresentação. E o próximo vídeo será a análise sobre essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é realmente leitura página a página, tá? Não tem pulo nem nada. No máximo um comentáriozinho ou outro, mas análise dessa apresentação vai ser mais profunda num próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.